Olá! Hoje vamos explorar uma ideia central em René Descartes, aquela famosa separação entre mente e corpo. Isso. Temos uns textos dele aqui, né? Sim, que a gente vai usar para entender melhor essa tese, o chamado dualismo. Exatamente. Descartes argumenta que a mente, que ele chama de coisa que pensa, sem extensão física, e o corpo, a coisa extensa, que não pensa, são, assim, fundamentalmente diferentes. Tão diferentes que poderiam existir um sem o outro, segundo ele. Pois é. E isso, claro, levanta um monte de questões, né? Principalmente sobre como é que eles interagem. E a nossa ideia aqui é justamente desempacotar isso. Por que Descartes pensava assim? Quais eram os argumentos dele? E como ele lidou com aquele problema cabeludo da interação mente-corpo, né? Isso, vamos ver o que os textos dizem. Bom, para começar, acho que é chave entender o que ele quer dizer com distinção real. É um termo bem técnico dele. Certo, o que significa? Significa uma distinção entre duas ou mais substâncias. E substância para ele é aquilo que existe de um jeito que não precisa de mais nada para existir. Ah, tipo uma pedra. Existe por si só. Exato. Bom, exceto pelo poder de Deus que sustenta tudo, né? Mas, tirando Deus, uma substância criada não dependeria de outra criatura. E o oposto de substância seria o quê? Uma qualidade, talvez? Isso, o que ele chama de modo ou atributo. É uma propriedade que precisa de uma substância para existir. Tipo, a forma redonda de uma bola precisa da bola para ser redonda. Perfeito. A forma esférica precisa de algo extenso, uma substância, para ser esférica. Então, a tese do Descartes é que mente e corpo são substâncias distintas. Ok. Mas atenção num ponto. Ele diz que elas podem existir separadas por vontade divina. Não que elas normalmente existam assim na nossa vida. É uma possibilidade metafísica. Entendi a definição. Mas por que essa insistência toda na separação? O que motivava ele a defender isso com tanta força? Olha, tinha motivações bem fortes. Uma delas claramente religiosa. Ah, sim. Ele queria dar um fundamento filosófico para a esperança na imortalidade da alma, sabe? Que ele meio que identificava com a mente pensante. Para dar um argumento contra quem não acreditava. Isso. Ele queria mostrar para os irreligiosos que pediam provas quase matemáticas para tudo, que a destruição do corpo não implica logicamente a destruição da mente. Ah, interessante. Não é bem uma prova da imortalidade. Não, não é. É mais um argumento para dizer, olha, é racionalmente possível ter esperança nisso. Dá uma base, né? Entendi. Uma defesa lógica da fé, então. E tinha outra motivação, talvez ligada à ciência da época. Sim, e essa era crucial também. Descartes queria abrir caminho para a nova física, a física mecanicista. Como assim? Ele precisava, digamos, limpar o mundo físico das explicações que usavam propósitos, as causas finais, sabe? Que eram muito comuns na filosofia anterior, a escolástico-aristotélica. Ah, tipo dizer que a pedra cai para chegar ao centro da Terra. Exatamente. Para Descartes, isso era quase como dar uma mente para a matéria, atribuir intenção a coisas não pensantes. E a separação ajudava nisso. Totalmente. Separando radicalmente mente e corpo, ele deixava o mundo físico livre para ser explicado só por leis mecânicas, geométricas. Tamanho, forma, movimento. E só. Faz sentido. Ele precisava de um universo burro, sem pensamento, para a física dele funcionar. Ok. E como ele argumentava a favor dessa separação radical? Quais eram as provas dele? O argumento principal que está lá nas meditações se baseia na ideia de que as naturezas da mente e do corpo são completamente diferentes, até incompatíveis. E como ele mostrava isso? Que usa o conceito de ideias claras e distintas. Ele diz mais ou menos assim: eu consigo ter uma ideia clara e distinta de mim mesma, da minha mente, como algo que pensa e não tem extensão física. Ok, consigo pensar em mim só como pensamento. E, por outro lado, ele diz: consigo ter uma ideia clara e distinta do corpo como algo extenso, que ocupa espaço, mas que não pensa. Certo. Então, se eu posso conceber os dois claramente e distintamente como separados, e se Deus, que ele já provou que existe e não é enganador, garante a verdade dessas ideias claras e distintas? Então eles são realmente distintos e podem existir um sem o outro. É isso. Exatamente. A clareza e distinção, garantidas por Deus, são a chave da prova, dentro do sistema dele. Interessante essa confiança na clareza da própria mente. E tinha outra linha de argumento também, né? Algo sobre dividir as coisas.
Isso, também nas meditações. É um argumento talvez mais direto. Ele diz: a mente, por natureza, é indivisível. Eu não consigo perceber partes em mim enquanto eu pensante. Meu pensamento parece ser um todo. Verdade. Não dá pra dividir um pensamento ao meio. Já o corpo, qualquer corpo extenso, é por natureza divisível. Eu posso sempre imaginar dividir ele em partes menores e menores. Uma cadeira, uma mesa, qualquer coisa física. Isso. Ora, se um é indivisível por natureza e o outro é divisível por natureza, eles não podem ter a mesma natureza. São fundamentalmente diferentes. O que implica, de novo, a tal distinção real. Exato. Naturezas contraditórias. Um com partes, outro sem partes. Ok. Os argumentos são lógicos dentro da forma como ele pensa. Mas aí vem a pergunta inevitável, né? Que até os contemporâneos dele fizeram, como a princesa Elizabeth da Boêmia. Ah, sim, a famosa pergunta. Se a mente, que é imaterial, não tem extensão, e o corpo é material extenso, como raios eles interagem? Como a minha decisão mental de levantar o braço, Uhum. que é algo não extenso, Faz o meu braço físico extenso se mover. parece que precisaria de um contato, né? Mas a mente não tem superfície para tocar ou ser tocada? E o problema vale para o outro lado também, né? Como uma picada de agulha no dedo, que é um evento físico. Causa a sensação de dor, que é um evento mental. Se a mente não tem extensão, como ela pode ser afetada por movimentos puramente físicos? A interação é óbvia na nossa experiência, né? Sinto dor, decido mexer a mão. Mas essa interação parece, à primeira vista, desafiar a ideia de que mente e corpo são totalmente diferentes. Pazlé, essa parte sempre me pareceu a mais difícil de engolir. Se são mundos tão separados, como eles conseguem se falar? O curioso é que Descartes parece que não via isso como um problema tão destruidor assim para a teoria dele. Ah, não? O que ele respondia? Primeiro, ele dizia que a objeção toda partia de uma suposição errada, a de que uma interação causal sempre exige semelhança de natureza ou contato físico. Para ele, isso não era necessário. Uma substância finita poderia causar modos, ou seja, alterações, em outra substância finita, mesmo de natureza diferente. Tá, mas isso só diz que é possível. Não explica como, né? Certo. É aí que entra o ponto mais profundo da resposta dele, que está na noção de união mente-corpo. União? Como assim? Ele sugere que a gente não deve pensar na mente e no corpo como duas substâncias completas, já prontas e separadas, que depois tentam interagir de alguma forma mecânica. Então não é tipo um piloto-mente dentro de um navio-corpo. Não exatamente como ele mesmo usou essa analogia em outro contexto. Aqui, ele diz que, em relação ao ser humano vivo, mente e corpo são como substâncias incompletas. Incompletas. Sim, e juntas, unidas, elas formam uma nova unidade substancial, que é o ser humano completo, um ens per se, como se dizia na filosofia, um ser por si mesmo. Ah, então a união cria algo novo. Tipo, os ingredientes de um bolo que, juntos, formam o bolo que é mais que a soma das partes. Uma boa analogia, sim. E aí, as sensações, como a dor que a gente falou, ou os movimentos voluntários, não seriam um modo só da mente ou só do corpo. Seria um modus da união, do ser humano como um todo. Exatamente, modos dessa união substancial. E aqui parece que ele até recorre, de uma forma bem adaptada, claro, a algo da tradição escolástica que ele criticava em outros pontos. Como assim? Ele parece pensar na mente como a forma substancial daquele corpo específico, uma forma que se une a uma matéria, o corpo, que tem a disposição correta, a configuração e o movimento das partes, ele diz, para formar um ser vivo completo. Uma relação tipo ato e potência, talvez? A mente atualizando o corpo? É uma interpretação possível e forte, sim. A mente seria o princípio de organização e animação daquele corpo preparado para ela. Entendi. Então, fazendo um resumo, Descartes defende essa distinção radical mente-corpo por motivos que misturam religião e ciência. Exato. Usa argumentos baseados na clareza das nossas ideias e na indivisibilidade da mente. Isso. E quando chega no problema da interação, ele não dá um mecanismo físico, mas apela para essa ideia forte de uma união substancial que forma o próprio ser humano. É isso? Perfeitamente resumido. Mas veja bem, essa resposta da união, embora escape do problema do contato mecânico, né? Sim. Deixa uma outra questão em aberto, que eu acho que vale a pena a gente levar para pensar. Qual seria? Mesmo que não seja por contato físico, como exatamente uma forma ou substância imaterial, como a mente, consegue atualizar,
organizar ou interagir causalmente com a matéria do corpo dentro dessa união. A natureza dessa causalidade, que não é mecânica, dessa relação tão íntima entre o mental e o físico. Isso continua sendo um dos grandes mistérios filosóficos que Descartes nos deixou de herança, sabe? Como realidades tão diferentes podem de fato constituir uma unidade tão profunda como nós mesmos. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.